As forças de defesa de Israel informaram que 3 integrantes do Hamas foram mortos em uma operação na faixa de Gaza. Entre eles está o líder do grupo terrorista Yahya Sinwar. A informação, claro, foi confirmada, inclusive, há pouco pelas forças de defesa de Israel. Os outros 2 terroristas não tiveram identidade confirmada. O comunicado também diz que não existiam sinais da presença de reféns israelenses na área onde o ataque aconteceu. Um ataque israelense contra uma escola em Jabalia, na faixa de Gaza, matou 28 pessoas nesta quinta-feira, mas não há confirmação de que essa seja a mesma operação que matou os terroristas. O Hamas nega que o local seja usado como esconderijo. Sinwar ordenou o atentado terrorista de 7 de outubro do ano passado. E quem chega para fazer uma análise é o Vladimir Feijó, que é analista internacional e doutor em Direito Internacional e também professor da Uni Arnaldo. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu começo perguntando, qual é a importância que esse líder tinha ou foi uma ação de inteligência de Israel, uma vez que ele se escondia já há bastante tempo entre a população civil na faixa de Gaza, né? A suspeita era uma de 2 coisas, Kelly. Ou que ele estava nos bunkers, escondido a dezenas de metros de profundidade, inclusive com reféns, ou que ele era um combatente e misturado junto à população civil. Portanto, a leitura desse evento ainda demandará algum tempo para ver as consequências. Obrigado pelo convite, pelo espaço, é uma satisfação estar de volta. Kelly, a morte do Sinwar, se tivesse acontecido 8 meses atrás, eu acredito que poderia ter sido apresentada por Israel como uma grande vitória e talvez o apelo da população israelense por vingança tivesse satisfeito por aí. Afinal, decapitar e eliminar a pessoa que ordenou, e mais do que isso, que planejou todo o ataque de 7 de outubro, inclusive a captura do maior número de reféns possíveis para negociação de troca de prisioneiros, ou que os palestinos chamam de reféns que estão nas prisões israelenses, estaria vindicado, Pelo menos essa pessoa teria sido eliminada. Mas eu acho que dos últimos 8 meses para cá, a sede do povo israelense, certamente do governo e a atual composição é a total recomposição geográfica do Oriente Médio e a eliminação quase que total da população de certas zonas de fronteira de Israel para transmitir para a população alguma sensação de segurança. O Sinwar não é o primeiro e não vai ser o último líder do Hamas a ser eliminado. O ministro de Relações Exteriores de Israel, há uns 40 e poucos minutos atrás, falou em uma coletiva de imprensa que esse foi um momento importantíssimo da história, um alcance moral e militar imenso, mas eu tenho que ponderar algumas coisas. Ele não foi morto porque identificaram que era ele. Ele foi morto como mais um dos combatentes do Hamas. E, de alguma forma, isso pode elevar, junto à população palestina ou do Oriente Médio, o status dele como uma pessoa comum, que não se escondia. Se as fotos que circulam na rede social é verdadeira, encontrado inclusive com um rifle de combate, isso pode reforçar essa imagem, de um Marte que sabia que estava já pronto e que poderia trocar a vida por uma possibilidade de vitória. Porém, do outro lado, a gente não pode ignorar que isso é um reforço daquela política de Israel de tentar desmantelar todos os grupos que lutam contra Israel, tentando eliminar as suas lideranças. Se isso vai surtir efeito ou não, tenho as minhas dúvidas, outros analistas da mesma forma, porque parte desses grupos é celular e ele é preparado para funcionar independentemente da eliminação de alguma cadeia de comando. E aos poucos, algum tempo depois, aparece uma nova liderança. Feijó, de qualquer forma, alguns analistas, eu gostaria de saber também a sua opinião, apontam que a negociação de libertação de reféns muitas vezes emperrava, porque o Sinwar impedia isso. De agora em diante, a gente pode ter um pouco mais de esperança? Essa é, inclusive, uma das falas do ministro de Relações Exteriores, essa sensação de esperança para abrir espaço para uma negociação, já que o Sinwar, ele era também líder militar e líder político do Hamas. Então, qualquer negociação com Israel dependia do aval dele. E ele estando junto dos combatentes, indo de lugar para lugar dentro de Gaza, fazia com que a comunicação com ele fosse difícil. E, portanto, as negociações estavam emperradas, independente
evidentemente, de dificuldade de acerto e aceite, né, do lado israelense, mas do lado do Hamas, porque precisava passar pela intercomunicação com esse que realmente estava migrando de lugar para lugar. Então, agora pode ser que apareça uma nova liderança capaz de falar em nome do Hamas e negociar a troca de reféns. Pois é, você já explicou que esses grupos terroristas, né, agem em células. Então, quando uma liderança é eliminada, logo uma outra liderança aparece. De qualquer forma, a gente vê como Israel tem conseguido sucesso em realmente eliminar líderes de grupos terroristas que atuavam fortemente, principalmente desde o ataque lá de outubro do ano passado, não é? Isso, e dentro do território de Gaza houve uma determinação de alvos prioritários e o serviço de inteligência buscou eliminá-los. Dentro do Líbano também, alvos do Hezbollah, inclusive em Gaza e no Líbano, se necessário, com ataques aéreos pesadíssimos, independente de morte de civis periféricas, a eliminação dessas pessoas, porque existe essa ideologia, uma ideia de que eliminando a cabeça da serpente, todo o corpo acabaria morrendo, porque ele ficaria desbaratinado, né, ou sem capacidade de reação. Mas essa é apenas uma teoria, que nem sempre funciona para todos os grupos, porque, como eu comentei, sabendo que tem uma estrutura hierarquizada que está disposta ao martírio, né, a morrer pela causa, o grupo já prepara os sucessores. E mesmo que você consiga eliminar 4 ou 5 cadeias de sucessão, independente, em algum momento, pode demorar 1, 2, 6 meses, a organização se reestrutura. E o perigo, Kelly, é que muitas das vezes os novos líderes que surjam possam ser mais radicais, porque eles serão frutos de uma nova realidade. Dentre outras coisas, desse perigo cada vez mais real de ser eliminado, pode ser que as lideranças optem por posturas mais radicais. O medo era que o Sinhuá estava planejando um retorno a uma política do Hamas na década de 80 e 90 de atentados terroristas. Então, a eliminação dele pode ser que mantenha essa redução do Hamas. Agora é torcer para que, de fato, se aparecer uma nova liderança do Hamas ou outra liderança palestina, não opte por esse caminho, porque é sinal de uma futura geração de violências. Acho que é importante a gente lembrar também, né, Feijó, que o Sinhuá, ele era apontado como o mentor, o grande mentor do ataque de 7 de outubro do ano passado contra Israel. Ele assumiu isso, ele assumiu que o período que ele ficou 20 anos na cadeia de Israel e aprendeu o hebraico e comunicando com outros prisioneiros, passou a entender a mentalidade israelense e a partir dali ele traçou esse estratagema. Assim como ele foi trocado por soldados israelenses em 2011, ele planejou ruptura do bloqueio a Gaza e captura de o máximo de soldados possíveis, segundo ele, não eram para capturar civis, mas ainda assim isso acabou acontecendo, para ver se conseguiria troca de prisioneiros. Pelo menos era isso o que ele alegava que tinha por objetivo. Não escondeu que foi ele que planejou tudo o que aconteceu mais de um ano atrás, em 7 de outubro de 2023. O Daniel Hagari, que é o porta-voz do exército israelense, disse, logo após os ataques de outubro do ano passado, que justamente o Yahya Sinwar, que foi morto hoje, ele teria sido o homem responsável por ter reacendido a guerra entre Palestina e Israel. Isso, obviamente, por conta do ataque. Você acredita nisso? Porque logo após esse ataque, a gente viu o quê? Uma união de forças de grupos terroristas fazendo ataques também contra Israel. Obviamente, o Hezbollah, lá no sul do Líbano, os Houthis, que a gente vai falar daqui a pouquinho, no Iêmen, e outros, a Jihad Islâmica também. Ou seja, são vários grupos que se uniram e continuaram ali com alguns ataques contra Israel. E a gente vê realmente uma escalada desse conflito na região. E um complemento, Kelly, o porta-voz do Exército também já o chamava de homem morto andante, né? Que ele realmente seria um alvo prioritário. Você está certíssima, outros analistas confirmam essa frase do representante das Forças de Defesa de Israel, porque é isso que a gente acabou vendo acontecer. No dia 8, o Hezbollah entrou alegando que estaria em solidariedade com a causa palestina e ajudaria a impedir a eliminação
eliminação do Hamas por parte de Israel. E, na sequência, 2 meses depois, entram os hutites, entram a Jihad Islâmica e outros grupos do Iraque, todos nesse mesmo sentido. Somos o eixo de resistência e não podemos deixar Israel prevalecer e vamos juntos, coordenados ou de maneira isolada, causar uma derrota no médio e longo prazo para Israel, reconhecendo que a superioridade tecnológica, armamentista e econômica está do lado de Israel, inclusive com apoio internacional, mas que poderiam ter um plano de longo prazo e, como você chamou a atenção, atuando coordenadamente, criaram toda essa insegurança imensa à existência de Israel. Não só insegurança potencial, mas agora insegurança real, já que lançam ataques contínuos, se não todo dia, pelo menos de 3 em 3 dias a gente vê notícias de mísseis sendo lançados ou de outros tipos de ataques a armas, né, ou de faca acontecendo contra a população e território israelense. Bom, inclusive, viu, Feijó, os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos contra os rebeldes Houthis do Iêmen, que a gente citou há pouco, e esses ataques foram confirmados pelo Pentágono. O governo divulgou imagens do momento dos bombardeios. Segundo o secretário de Defesa do país, 5 instalações subterrâneas usadas para a estocagem de armas foram destruídas. Durante a ação, os Estados Unidos usaram caças que têm uma cobertura que faz com que fiquem invisíveis aos radares inimigos. Essa é a primeira vez desde o começo do conflito na região que os americanos usam esse tipo de estratégia de ataque. Até o momento não há informações de feridos nesses bombardeios. Lembrando que os Houthis, instalados no Iêmen, são financiados pelo Irã e apoiam os terroristas do Hamas e do Hezbollah na guerra contra Israel, conforme a gente vem analisando aqui. E tem mais notícias também. Olha, o Departamento do Tesouro americano anunciou sanções contra o grupo terrorista Hezbollah. A ação é direcionada a 3 pessoas ligadas ao braço financeiro do grupo e 4 empresas sediadas no Líbano, usadas para ocultar vínculos com o grupo libanês. A equipe financeira é responsável pela criação e operação de projetos comerciais no país, muitos deles financiados pelo Irã. Os Estados Unidos também sancionaram 3 pessoas envolvidas na produção e venda de uma droga conhecida como Captagon, que financiava o regime do presidente sírio e aliados. Segundo o Departamento do Tesouro, a ação ressalta a influência do Hezbollah no Líbano e região. Bom, eu acho importante a gente trazer essa questão de sanções, porque pega o lado financeiro, e a gente também reforçando a questão dos Houthis, esse ataque americano contra os Houthis, é também muito estratégico, porque esse grupo terrorista, especificamente, atacava muitos navios, né? Houve até uma apreensão em navios de diversos países, né? Então, houve inclusive uma apreensão sobre o que poderia acontecer com o comércio internacional caso esses ataques continuassem sendo feitos com sucesso. E muitos foram, né? É isso, Kelly. Vamos por parte. Primeiro, as sanções. Junto disso, houve também uma sanção coordenada de Canadá contra uma ONG que apoia prisioneiros palestinos, chamada Samidum, também considerando que é apenas uma entidade de fachada e cujo objetivo seria financiar organizações com pretensões terroristas. Essas sanções econômicas, Kelly, infelizmente, não vão produzir um efeito imenso, já que parte do financiamento dessas instituições parte de bancos e até de governos do Oriente Médio, o maior deles, o Emirados Árabes Unidos, que se apresenta, inclusive, como intermediário diplomático de qualquer tratativa, que faz essas transferências, muitas delas, sim, vindas de entidades do Ocidente, mas também de governos do Oriente Médio, inclusive do Irã. Mas é uma demonstração de que estão tentando cortar qualquer chance de sobrevida dessas entidades. Por outro lado, ao falar da utilização do B-2 Spirit sobre o Iêmen, certamente a gente está falando de uma capacidade militar muito acima da necessária para a situação de combater os hutites. Primeiro porque esse bombardeio, ele é stealth, ele é utilizado em áreas de perigo de ser abatido. O Iêmen e os hutites não têm capacidade de tecnologia de abater essa aeronave ou mesmo de acompanhar aeronaves inferiores a ela. Porém, ela é uma aeronave capaz de carregar bombas nucleares e uma das poucas
poucas capazes de carregar a bomba GBU-57, que é chamado penetrador de massiva capacidade. É uma bomba, Kelly, de 30 mil pounds, né, ou libras, mais de 13.600 quilos. Ela tem mais de 6 metros de comprimento e consegue penetrar até 60 metros de concreto reforçado. E dentro da terra comum, né, mais de 150 metros. Portanto, essa é uma imagem geral para o Irã. Claro que o governo americano falou que atingiu 5 alvos dos Hutites, alegando que era onde estão estocando armamentos em profundidade dentro das montanhas, mas é uma mensagem para o Irã. Olha, vocês podem ter recebido sistema de radares e de abater aeronaves da Rússia, mas ainda assim a gente está mostrando a nossa capacidade de utilizar esse bombardeio que pode ser usado também contra o Irã.